Nós vamos começar a falar agora a respeito da perseguição da igreja, que vai aí de um período, inclusive, de muita dor e sofrimento, e algumas táticas sendo usadas pelo inimigo, que nós devemos estar sempre atentos a ela, porque muitas vezes vai mudar apenas qual é o instrumento a ser usado, tá bom? Então eu vou te dar um exemplo aqui que ocorreu em 64, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde Nero ele incendiou ali e colocou culpa justamente ao povo que seguia e servia a Deus. Na história da igreja, isso aí é algo que não foi usado somente nesta ocasião, e muitas vezes não só com este recurso de fazer algo aí, que inclusive foi uma tragédia, e colocar a culpa naquela que era chamada na ocasião a igreja do Senhor, tá? Aquele que serviam. E tem alguns motivos que eu vou estar lendo aqui para você, olha, que são causas da perseguição. E essa perseguição, ela se prolongou aí até mais ou menos meados do ano 313 depois de Cristo, daquela forma ali muito acentuada. Óbvio que hoje a igreja do Senhor também enfrenta perseguição e deve estar atenta, porque muitas vezes vão estar aí sendo acusados de coisas que muitas vezes não fizeram. E isso aí já é uma tática muito que o inimigo da igreja usa, tá bom? Fazer algo e colocar o nome justamente da responsabilidade da igreja. Algumas das causas da perseguição, já citada inclusive pelo nosso Jesus, que é a respeito de que o mundo ele não o conhece, não o reconheceu. Quando a gente fala do mundo, a gente fala do sistema que está predominando sobre a terra, e esse sistema aí, ele assim, odeia o cristianismo, tá? Então a gente vê em vários lugares. Estou gravando essa videoaula aqui no ano de 2024, porque vai ficar gravado e certamente alunos online vão estar fazendo uso desse vídeo na nossa plataforma. Mas, por exemplo, esse ano agora nós tivemos as Olimpíadas ali na França e fizeram ali um escárnio contra o cristianismo. E aí, muitas dessas situações, elas ocorrem. E se você percebe de uma maneira muito ativa e muitas vezes de uma forma, tentativa de um ataque bem sutil, nas escondidas, vão estar sempre acusando a igreja do Senhor, que é justamente um projeto do Senhor Deus, é plano de Deus, é Ele que estabeleceu, não foi criada inclusive por Roma. A gente vai ver um vídeo sobre isso também, tá? Olha só, causas da perseguição. A lealdade do povo de Deus, isso aí incomoda as pessoas. Então a igreja, o cristianismo, ele é leal ao senhorio do nosso Deus. Nós devemos exercer esse papel, porque ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, ele deu a sua vida pela igreja, e isto lá o apóstolo Paulo escreve também, fazendo uma analogia, fazendo uma comparação de Jesus com a igreja, fazendo uma comparação com um casamento, o marido e a esposa, tá bom? Quando você lê inclusive Efésios capítulo 5, que é muito usado a respeito de casamento, eu também já ministrei, posso ministrar Efésios capítulo 5, mas muita gente fica ali observando muito a obrigação do marido e da esposa, e para muitos isso aí se torna uma cobrança. Cada um do ser humano está num processo. Sempre que você ler as Escrituras Sagradas, procure ler ela observando e procurando a pessoa de Jesus. A noiva descrita na Bíblia sempre vai ser uma referência à igreja, que ela é chamada de a noiva de Cristo. Então, olha só, a Bíblia nos ensina tudo, ok? Mas você deve estar prestando atenção naquilo que é o espiritual. Então fica a dica aí sobre a carta do apóstolo Paulo, tá bom? Culto ao imperador, e ali você sabe que estava sob o domínio do Império Romano, e onde há um império, o imperador ele quer ser adorado, ele quer ser proclamado muitas vezes como Deus.
uma autoridade aí suprema sobre tudo e todos. Isso aí, ao longo da história, muitas vezes o povo de Deus enfrentou isso e devemos ter cuidado com estas questões. Inclusive, estamos falando aqui de império, mas olha, quantas vezes o ser humano, não sendo aí um imperador de uma nação, ou como era no Império Romano, quer adoração para si, quer ser adorado, quer alimentar a vaidade do seu ego, e isso daí não cabe. E inclusive, isso daí faz com que muitas pessoas, servos de Deus, tenham sido perseguidos também de forma interna na igreja, tá? Eu sou, pela graça do nosso Deus, um pastor, crente, evangélico, Assembleia de Deus, porém, não posso negar que no meio de nós há muitas vezes idolatria. Idolatria a cantor, idolatria a placa, idolatria a pregador, idolatria a formato de igreja. A formato de igreja existem idolatrias a isso. Nós devemos adorar somente ao Senhor Deus, tá bom? As reuniões dos crentes por conta da perseguição, elas se tornaram secretas, até porque a gente sabe aí da dificuldade, e isso aí ocorre inclusive em nações onde o evangelho ele não pode ser proclamado, tá bom? A gente tem nações hoje na atualidade que é proibido pregar o evangelho. Aqui no nosso Brasil, nós temos uma liberdade até então de pregar o evangelho, mas muitas nações já não deixam. Então ali há uma perseguição severa e muitas pessoas, para manter aí o propósito, e muitas pessoas fazem isso, tá? Mantém esse propósito e elas então se encontram de forma aí escondida. E isso daí ocorre aonde há uma perseguição severa, seja de governo principalmente, seja dos impérios, ou muitas vezes de situações aí que envolve questões aí de segurança ali local, tá bom? Então, um encontro aí escondido. Isso daí facilitou também para causar algumas mentiras e deturpações. Então, as reuniões elas eram secretas e ali o povo, então, volta e meia, estava sendo acusado. E, por último aí, no nosso tópico, igualdade com que o cristianismo tratava a todos os homens. Então, assim, Jesus, ele sentou com Nicodemos e deu atenção para Nicodemos. E aquele ali era um fariseu, um príncipe dos fariseus ali. E o mesmo Jesus, ele também recebeu aquela mulher que havia sido pega em ato de adultério. Foi levada até ele. E ele ali, então, também deu atenção a ela. Aquela mesma mulher com fluxo de sangue, que por conta da lei não poderia estar no meio da sociedade, tocou nas vestes de Jesus. E Jesus também deu atenção a ela. Então, essa igualdade de tratamento, Jesus ele faz. E isso aí traz uma certa inveja, traz um incômodo das pessoas a respeito dessas situações, tá? E aí, para a gente finalizar essa terceira aula sobre a história da igreja, essas perseguições, elas ainda têm aí, ó, como principais perseguidores, tá? Nero, primeiro imperador romano a perseguir a igreja cristã. Domiciano, nos anos 90, segunda perseguição imperial, quando milhares de cristãos foram mortos. Foi nessa época que João ele foi preso e exilado na ilha de Patmos, tá bom? E ali teve a revelação, que é o nome do livro do Apocalipse. Marco Aurélio, em 177, ano 177, promoveu feroz perseguição aos cristãos, em razão de uma calamidade no seu reino. E nessa daí, outros mártires, então, eles morreram. Aí eu quero deixar uma coisa clara aqui para você nesse vídeo, tá? Naquela ocasião, por conta destas perseguições, o povo que se manteve ali fiel a Cristo, fiel ao seu chamado, fiel ao seu propósito, o povo que continuou ali sendo igreja, eles resistiam com muito sofrimento. E por isso, durante muitos séculos,
perpetuou-se aí uma certa, vamos dizer assim, linha de pensamento que só é um verdadeiro cristão se sofrer ao extremo. E aí deixa eu te falar uma coisa aqui, nós devemos ter muito cuidado com essas linhas de pensamento para que a gente não fique rotulando uma fé a um comportamento. Por quê? Porque eu conheço crente hoje que é perseguido por ser crente, é perseguido, mas não tem tanto sofrimento quanto outros que tenham um determinado sofrimento, tá? Então vou te dar um exemplo. Existem igrejas aí, vamos supor na Coreia do Norte, que é considerado o país mais fechado para o evangelho. Se uma pessoa se declara crente lá, a perseguição é ferrenha, mas eu já não posso dizer o mesmo de um crente que esteja nos Estados Unidos da América, que é considerado o país mais democrático do planeta Terra, tá? Então, esse crente lá dos Estados Unidos, muitas vezes ele vai ter, talvez na sua vida pessoal, possa até enfrentar algumas dificuldades. Então muita gente fica colocando esse parâmetro, fica rotulando as pessoas, sendo que Jesus não rotulou estas pessoas, tá? Ele avisou que seremos perseguidos, que seremos odiados, e nós muitas vezes somos perseguidos. Muitas vezes as pessoas vão estar aí fazendo piada, vão estar fazendo bullying ao teu respeito, vão fazer chacota de você, vão discriminar você por conta de que você serve a Jesus e você é chamado de crente ou é chamado de evangélico, mas você não deve rotular isso daí. Ao mesmo passo que aquele crente que está enfrentando menos perseguição e talvez as perseguições dele sejam voltadas, inclusive, a esta questão muitas vezes social, aí ele não é considerado crente. Então, nós devemos ter cuidado com os rótulos, nós devemos ter cuidado com as linhas e por isso a importância de estudar as Escrituras Sagradas. Naquela época, entre os crentes, ficou conhecido isso, perseguição severa. Estão aí perseguindo para matar, para prender, e aquele que ficar firme aqui como igreja do Senhor é digno disso daí, tá bom? E aí as pessoas começaram a rotular que então o crente ele deve viver em extrema perseguição, e em muitos casos há muitos crentes que não vão viver em extrema perseguição e serão crentes do mesmo jeito, tá bom? Isso daí, inclusive, trabalha contra muitas pessoas que têm medo de servir a Jesus, porque eles vão pensar assim, se eu servir a Jesus, eu vou ter uma vida igual de Jó. Se eu servir a Jesus, eu vou ser crucificado igual Pedro, de cabeça para baixo. Se eu servir a Jesus, e muitas vezes não é isso, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado. E, ao mesmo tempo, também ter o cuidado com a outra linha, de que crente hoje não pode dar um espirro, que deve estar em pecado. Crente não pode ter uma dor de cabeça, que está em pecado. Crente não pode ficar desempregado, porque acha que está em pecado. Crente não pode, se cansa então, Deus me livre e guarde. Então, olha para você ver, existe uma linha de um pensamento extremo de um lado e existe uma linha extrema de pensamento do outro lado. Por isso, é bom você conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer a pessoa de Jesus e conhecer a história, para saber de onde vêm as influências e você não ser um crente de influência, mas você ser um crente em Cristo Jesus, tá bom?